Então, muito boa noite a todos. Foi-me de facto pedido um pequeno testemunho, mais do que como responsável da pastoral familiar, como pároco, que só há bem pouco tempo, há cerca de ano e meio, apesar de ser padre já há 15 anos. E de sentir agora no terreno aquilo que ia sentindo nas comunidades por onde ia passando como vigário paroquial e acompanhando os párocos, no fundo a quem chega sempre este repto e este grito de pedido de ajuda, mas também percebendo e aprofundando aquilo que a Igreja nos vai dizendo, e concretamente sobre esta dimensão do acolhimento. E agora assim no terreno, perceber que de facto a imagem do bom pastor, e é aquela que todos nós, padres ou pais de família, devemos ter como ideal concreto, objetivo e claro, de experiência feita, mesmo com todas as fragilidades, de saber estender a mão a quem já estende ou a quem, mesmo que vindo ferido, vem ao encontro. E muitas vezes com feridas e com mágoas que foram resultado de falta de acolhimento, ou seja, de não ter acontecido um encontro humano, afetivo e efetivo, para escutar aquela dor, aquele sentir-se separado, discriminado, e muitas vezes sem saber dos instrumentos que a Igreja já propõe, muitas vezes ficando só com o rótulo da situação que acarretam como uma cruz pesada às suas costas, mas sem saber destes caminhos que se vão abrindo, das múltiplas possibilidades, sobretudo a partir da exortação apostólica Familiares Consórcio, essa carta magna, como diz Bento XVI, para a família, que continua a ser desconhecida do povo de Deus. Não só fala num capítulo sobre estas situações de fragilidade e de irregularidade não no sentido de serem negativas ou pejorativas ou contra, mas diante de uma regra ou diante de uma ordem, a ultrapassarem ou ficarem aquém dela. E onde claramente, como o Sr. D. António falou, deixou de ter uma linguagem de proibição, de negação, de excomunhão, para ter uma palavra para apresentar caminhos, em vez, e clarificando e apontando e sublinhando bem qual é a sua mensagem como mãe, como Igreja, fundada em Jesus Cristo, neste bom pastor, e por isso o desafio grande a atitudes concretas e objetivas de acolhimento. Este acolhimento faz-se no tempo. Há pouco eu fui passando, agora já não está lá a imagem, estava ali só uma mão, mas seria interessante estar em duas mãos, porque o acolhimento faz-se no encontro, assim se quisermos, não uma mão que fica no vazio estendida, porque se ela ficar no vazio estendida e ninguém a receber, ninguém ir ao encontro dela, não se sente acolhida. Sentir o toque e o encontro. E como disse, isso é necessário o tempo. Nós, os tempos, os párocos, mesmo já nas aldeias mais pequenas ou nas cidades mais pequenas, que vamos fazendo o tempo de cartório, e para mim o tempo de cartório, mas isso já vinha de trás e aprendi com bons mestres, alguns que já desapareceram do meio de nós, párocos, que a mim me foram ensinando que o tempo de cartório não é uma questão de começar às X horas e terminar à hora Y, nem é uma questão de documentação ou de uma transmissão digamos que de regras ou de sims e de nãos, simplesmente, mas de escutar, de saber, de estar, mesmo quando o tempo se vai esgotando, mesmo quando não se consegue ter uma resposta que possa serenar ou que possa apontar um novo horizonte, mas pelo menos sentir este sentir com, este estar do lado e ao lado com a pessoa e sobretudo com estas famílias, porque o são por natureza, por ordem natural e que também são chamadas a uma verdadeira felicidade. E por isso o nosso tempo e o tempo que dispomos precisa sempre ser equacionado, não em função das funções, deixem passar esta redundância,
mas em função da pessoa e das pessoas que temos ao nosso lado. As situações de pessoas que vêm pedir o batismo, ou de casais que vêm pedir o batismo para os seus filhos, e que muitas vezes vêm com o estigma, bem, eu sou divorciado ou casado, ou estou só, uma confusão que ainda se encontra muito, e eu vou encontrando aqui pelas terras da Bairrada, esta confusão entre só se estarem separados e divorciados civilmente, mas optaram pelo cuidar dos filhos, acompanhá-los e pensar que se mantém na mesma situação que o divorciado ou o casado, e são duas situações totalmente distintas, e que é necessário nós, os padres, esclarecermos até quando a palavra de Deus, e há tantos momentos na liturgia, no ciclo litúrgico anual, para podermos fazer esse esclarecimento, e muitas vezes optamos por uma linguagem moralista, uma linguagem negativa, uma linguagem das proibições, uma linguagem da exclusão, em vez de ser a inclusão, e uma inclusão séria, uma inclusão concreta e clara, ou seja, dizendo o que pode e o que não pode, mas sabendo que está ali e que se mantém ali ao lado, ou seja, que não diz e depois abandona o caminho ou salta fora. E para isso é necessário este tempo, não é o do relógio, mas é o tempo da vida. Eu procuro pautar assim a minha vida pastoral, e como disse, como paro há pouco tempo, e essa é uma aposta que sinto que, pelo contacto depois com as famílias ou com os casais na catequese, porque às vezes nós somos rápidos, nós padres, rápidos a dizer, a apresentar números e percentagens daqueles que são casados civilmente, divorciados ou casados, casados catolicamente, monoparentais, ou seja, temos esta estatística toda na cabeça e apresentamos-la a cada ano, mas depois o de concreto, e se, por exemplo, no universo da catequese, e é aí que melhor e logo facilmente percebemos isso, nada fizermos e ficarmos à espera que venham ter connosco, certamente que muito do que já é possível fazer não está a ser feito. E que é necessário começar já a pôr em prática, e com este desafio que o Papa Francisco lança, preparar-nos para esse caminho. Só uma última palavra, é que este acolhimento muitas vezes implica educar a comunidade, porque a exclusão e este olhar quase que acusador, muitas vezes está por ignorância, porventura, não digo por má fé, mas muitas vezes sem perceber que aquele olhar, que aquela atitude, que aquele apontar mata. E por isso o formar as consciências cristãs na fé, e nesta fé à imagem do bom pastor, é essencial para termos, como disse o António, os mesmos gestos. Mesmo que não saibamos muito bem toda a doutrina e toda a legalidade, todo o direito canónico, mas o saber que diante de nós está uma pessoa, não está um objeto e que se opõe às leis da natureza ou dos homens para se colocar no seu lugar, mas que é uma pessoa e que precisa de ser acolhida.